Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer o Evangelho nessa terça-feira. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 6, a caridade segundo Paulo. Então, antes de começarmos, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus, a Deus, a equipe do Dr. Vicente Menezes e seus trabalhadores de luz, que tanto cuidam do nosso Centro Espírita Capitão Vendramin Arca de Noé, e pedir que nos ilumine nessa noite com muita luz e com muita paz, que assim seja. Então, o Paulo diz assim: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa, ou como o sino que tinha. E se eu tiver o dom de profecia, e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens, e em o sustento dos pobres, e se entregar meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não é obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Paulo, Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Então, a caridade deve ser o objetivo daquele que segue a doutrina espírita. Devemos lembrar que o lema do espiritismo é: fora da caridade não há salvação, é a nossa bandeira, né? E a caridade abrange todas as virtudes: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. E a caridade é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Nenhum espírita atingirá o estado de espírito puro ou estado de salvação sem a prática da caridade. Então, nós devemos praticar o bem para educar o caráter. Então, nós podemos treinar a caridade, até como a gente treina todas as nossas virtudes, nós podemos treinar a caridade, habituando-nos a fazer o bem para o nosso próximo mais próximo, que são os da nossa casa, os nossos vizinhos, o pessoal da nossa rua. Quando a gente é chamado, às vezes, para fazer quando a gente está começando na doutrina espírita, às vezes, né, você é chamado para fazer um trabalho, um domingo, assim, e você trabalhou a semana toda, está muito cansada, aí você fala: nossa, será que eu vou dar conta? Aí você vai, faz um esforço, quando você chega lá, você viu que você deu conta e que saiu muito melhor. Se sentiu muito melhor, saiu muito melhor do que entrou. Então isso é muito bacana, né? Porque quando a gente está praticando a caridade, quando a gente está treinando a caridade, a gente está nos elevando espiritualmente. E a gente ouve muito: eu não dou conta nem da minha vida, como eu vou ajudar o próximo? No livro Jesus no Lar, eu gosto muito desse livro, já falei dele no outro estudo que a gente fez. Na lição da página 83, a caridade desconhecida, conta que um homem, um trabalhador, ele queria muito praticar a caridade, mas ele não tinha recursos monetários nenhum, porque tudo que ele ganhava, ele colocava para os filhos.
porque ele tinha uma família muito grande e ele ganhava pouco, mal dava para o sustento familiar. Então ele resolveu praticar a caridade da seguinte forma: tudo que as pessoas falavam para ele, ele só guardava o que era bom. Ele não espalhava maledicência. Se alguém falava mal de alguém, ele sempre lembrava que aquela pessoa tinha uma qualidade. Ó, vamos pensar, né, gente? Se alguém gritava com ele, ficava muito bravo, ele ficava em silêncio, fazia oração para aquela pessoa. Então ele limpava, ele olhava na rua se tinha alguma casca de banana, se tinha alguma pedra que ia atrapalhar alguém a andar, que a pessoa poderia escorregar e cair. Então ele fez a caridade dessa forma. E é uma forma que a gente pode pensar, né? Muito boa, né? E na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec fala pra gente que sobre caridade é amor ao próximo. Ele fala que a caridade é benevolência para com todos. O que é benevolência para com todos? Benevolência é a gente praticar o bem com amor. Será que nós fazemos isso? Primeiro nós temos que treinar, né? A gente começa praticando o bem por obrigação. Aí nós vamos treinando. Aí uma hora nós vamos conseguir praticar o bem com amor. Fazer aquilo que quando a gente vai ajudando o outro, vai fazendo bem para o outro, aquilo vai fazendo um bem para a gente mesmo, né? A gente está praticando o bem com amor. Aí ele fala indulgência para as imperfeições dos outros. O que é indulgência? A gente tem que entender o problema do outro, não só julgar, entender. E quando a gente entende o problema do outro, a gente passa a ajudar sem muita cobrança, né? Sem muito querer saber, né? Se a pessoa vai melhorar, se a pessoa se a gente vai consertar aquela família. Às vezes a gente só vai ajudar naquele momento e o resto eles vão ter que pensar depois, né? E quando a gente faz a benevolência para com todos, a gente faz o bem com amor. Às vezes uma pessoa chega na nossa porta, pede um prato de comida e a gente quer saber por que ele está pedindo. Às vezes ele está com vontade, está com fome, né? Então fazer o bem com amor é só dar comida, não ficar perguntando muita coisa, né? A pessoa está com fome, vamos fazer aquilo que chegou para nós naquela hora. E às vezes Jesus, em sua benevolência, encaminha pessoas para que a gente possa ajudá-las. Ele coloca pessoas do nosso caminho. E nós temos que às vezes ajudar, só ajudar, não ficar perguntando muita coisa. E aí também fala o perdão das ofensas. Perdoar é sempre um ato de amor, né? É uma coisa muito difícil, que a gente tem que trabalhar no nosso coração, que às vezes não é fácil, mas a gente tem que ir treinando, ainda tem que ir pensando no perdão, né? Com o próximo e com nós mesmos, né? Quando a gente perdoa, a gente tem o alívio, né? A gente tem muita mais paz. Então vamos pensar nisso também. E quando não treinamos o bem, perdemos o foco e os nossos potenciais se transformam em vícios. Nós temos muita energia e nós precisamos aprender a canalizar essas energias. E a gente tem que canalizar essa energia para o bem. Porque quando a gente fica muito à toa, às vezes, sem trabalhar o bem, a gente tem muito tempo ocioso, a gente às vezes essa ociosidade se transforma em vício, se faz mal para nós mesmos, né? E a gente tem que lembrar que Jesus tinha um profundo sentido do outro. Será que nós temos um profundo sentido do outro? Será que nós observamos o outro? Será que quando a gente tem uma pessoa que vem às vezes fazer uma faxina na nossa casa, uma pessoa que ajuda a gente, os nossos próprios familiares, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que a gente convive, será que a gente consegue enxergá-los? Será que a gente observa se eles estão passando por alguma dificuldade, se eles precisam de alguma coisa naquele momento? Em São Paulo, numa faculdade, um professor resolveu fazer uma experiência, resolveu fazer uma pesquisa. Ele é um professor muito conceituado. Ele se vestiu de gari e ficou um tempo
varrendo o pátio da escola. Ele só se vestiu de gari, ele não mudou o rosto, não colocou nenhuma máscara, o rosto dele era o mesmo, ninguém viu ele, ninguém reparou que ele existia. Ele ficou, nem os colegas de trabalho, nem os alunos, ninguém. Então a gente tem que observar isso. Se a gente só enxergar assim, ou se a gente está assim. A gente tem que observar mais, abrir o nosso olhar. Isso é caridade, né? Quando a gente abre o nosso olhar, a gente enxerga melhor o outro, né? Então, para amar o próximo, nós temos que lembrar que o próximo existe, né? Às vezes focamos tanto em nossos problemas que achamos que somos únicos. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. A caridade é amor em ação. E nós podemos praticar esse amor em ação através das palavras, quando damos bons conselhos e aprender a ouvir. Rubem Alves, que é um escritor, ele tem um texto muito bom que chama Escutatória. Nele, ele fala que nós temos que educar os nossos ouvidos, aprender a ouvir. Porque às vezes nós ouvimos, mas com tanta pressa que a pessoa começa a falar, nós já temos a solução para o problema dele. Às vezes a pessoa quer que a gente ouça. Isso também é uma caridade. Quando dizemos às pessoas que convivem conosco de forma sincera, como gostamos dela e o quanto ela é importante para nós. Isso também é uma caridade. Nós temos que lembrar que nós temos só esse momento que nós estamos aqui agora. Às vezes nós não temos amanhã. E a gente deixa tudo para amanhã, né? A gente não faz o que nós precisamos fazer hoje. Aí nós, às vezes, esquecemos de falar o que a gente está sentindo, de demonstrar os nossos sentimentos, e às vezes não dá tempo. Então nós temos que sempre pensar nisso, né? Praticamos a caridade quando temos respeito pelas pessoas que pensam diferente de nós e não a rotulamos. Nós vimos assim, a gente está vivendo um momento assim, muito acirrado, que as pessoas têm opiniões muito diferentes e às vezes dá muita briga em família, muita briga de amigos, as pessoas viram inimigas por opiniões de políticas diferentes, por opiniões diferentes. Então vamos respeitar a opinião alheia, vamos trabalhar mais, fazer igual o moço lá do livro Jesus no Lar. Vamos escutar e trabalhar o silêncio. Não vamos ficar brigando por coisa que não vale a pena, né? E essa pandemia também, a gente viu muita gente fazendo a caridade, né? As pessoas nos prédios, às vezes comprando coisa para outras que não podiam sair, né? As pessoas se mobilizando para colocar comida à mesa de quem não tinha nada, né? Os moradores de rua, alguém fazendo alguma coisa. Então é uma coisa que a gente tem que também pensar, que tem muita coisa boa, mas a gente também tem que trabalhar para que nós melhoremos dia a dia, né? Na oração diária, trocando os pensamentos ruins pelos bons, porque se a gente tem bons pensamentos, se a gente está com uma energia boa, a gente consegue fazer coisa boa. Agora, se a gente está para baixo, meio ruim, assim, a gente não consegue fazer nada. Então, vamos pensar isso. Através de atitudes, respeito à natureza, respeito ao planeta. Deus nos deu tanta coisa boa para nós e nós não respeitamos a natureza, não respeitamos o nosso planeta. Nós precisamos trabalhar para melhorar a vida do próximo, né? Trabalhar para o próximo. Quando nós trabalhamos para o próximo, nós estamos trabalhando para nós mesmos. Isso dá uma alegria, dá uma paz. Silenciar quando estivermos com um grupo de pessoas que só faz fofoca. Aí nós vamos falar bem, lembrar que sempre tem uma coisinha boa, todo mundo tem uma coisinha boa para a gente lembrar, né? Vamos enaltecer o bem. A caridade moral consiste em suportar uns aos outros, ela está na convivência. Então, a convivência é uma coisa que a gente treina todo dia, as nossas virtudes, né? E suportar, e a gente precisa aprender a ter paciência, a ter mais amor pelo outro, né? Principalmente daqueles, porque Jesus falou para a gente amar o nosso próximo mais próximo é aquele que convive na nossa casa, né? A caridade
com nós mesmos, né? Nós precisamos equilibrar as nossas vontades, né? Porque às vezes a gente tem tanta vontade que não é necessária, né? A gente come demais, a gente compra demais, a gente fala demais, né? Então a gente tem que aprender a ter mais disciplina na nossa vida. Chico Xavier falava tanto disso, né? Que a gente precisa de disciplina, disciplina, disciplina. Então vamos trabalhar a disciplina, é uma caridade que a gente faz com a gente e com o próximo, né? O que nós vamos levar da nossa existência é a nossa mala de atitudes, tanto boas quanto ruins. Vamos nos transformar agora e vamos colocar a caridade em nossa vida como meta? Isso nos ajudará a elevar espiritualmente, né? Então, Paulo já diz que a caridade é paciente, então vamos trabalhar mais a paciência. Ela não é invejosa, vamos trabalhar, né? Porque às vezes a gente fala que tem inveja boa. Não tem inveja boa, não existe inveja boa, não. Inveja é inveja. Ela não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses. Então a gente às vezes fica só pensando naquilo que a gente precisa, né? E às vezes tem tanta coisa que o outro precisa, né? Ela não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo faz, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Então nós temos que trabalhar essa caridade em nós, que a caridade é amor e ação, né? E o Espiritismo pede muito para nós trabalharmos esse amor e ação. Isso é um trabalho diário, é um trabalho que exige esforço, que exige dedicação, mas que vale a pena, porque a gente está trabalhando o amor em nós, trabalhando as boas atitudes, trabalhando a caridade, nós estamos trabalhando o equilíbrio em nós estamos nos melhorando, que esse é o nosso maior objetivo. Então vamos colocar como meta diária fazer o bem, a cada dia mais fazer esse bem, tá bom? Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que assim seja.